por ocasião do planejamento reencarnatório. Todavia, o conhecimento espírita mostrava-se poderosa alavanca que lhes possibilitaria melhores condições para vencer. Esses personagens, que não se reuniram por acaso na esfera terrena mas foram aproximados pela vida, que busca juntar afetos e desafetos do passado para o devido entendimento e harmonização, estavam aparelhados para o sucesso da encarnação. Graças à bondade divina, nossos amigos teriam uma fase de tranquilidade e paz, para a fixação dos novos conhecimentos, e oportunidade de crescimento espiritual, amadurecendo os sentimentos. Área sexual, das mais antigas e importantes conquistas do ser imortal a caminho da evolução, também é a que lhe propicia maiores dificuldades. Com a finalidade de procriação para o povoamento do planeta, Deus concedeu ao homem também o prazer no ato sexual, de modo a ganhar-lhe o interesse e a colaboração necessária a seus propósitos. Com o passar do tempo e o progresso conquistado, o ser humano saiu da área puramente instintiva, desenvolvendo sensações e lançando-se ao prazer puramente material. Longo período decorreu até que aprendesse, no despertar da consciência, a distinguir o bem do mal, sublimando as sensações e transformando-as gradativamente em sentimentos. Nessa época, passou a dar maior valor aos vínculos afetivos. Despertou-se nele o interesse pela família, passando a proteger a prole. Dentro desse processo evolutivo, a sexualidade sempre desempenhou importante função, ajudando o homem, mas também sendo motivo de quedas fragorosas, gerando-lhe profundos comprometimentos na área afetiva. Pouco a pouco, o ser imortal se espiritualiza, ganhando novas luzes e amadurecendo emocionalmente. De forma lenta e gradual, liberta-se da canga das paixões inferiores que o prendem ao solo, buscando as alturas pela elevação dos sentimentos, especialmente o amor em sua maior pureza, que lhe constitui a meta sublime de ascensão, e a evolução, que atinge todas as áreas do conhecimento humano, influencia a ciência, a filosofia e a religião. Esse avanço ético-moral, que foi plantado pelo Cristo há 2000 anos, permanece como bússola norteadora para o homem, indicando o rumo que lhe compete trilhar. Os nobres valores evangélicos instalam-se, pouco a pouco, mudando os usos, costumes e tradições, regendo a legislação dos países, transformando socialmente os povos, gerando sociedades mais livres, mais fraternas e mais justas. O avanço é lento, gradativo, mas constante. No esforço ascensional, o maior desafio do espírito é vencer a si mesmo, dominando suas tendências inferiores e transformando imperfeições em virtudes. A modificação moral é obra que se realiza no íntimo de cada ser, pelo esforço constante, em que a vontade de vencer a si próprio surge como condição prioritária e indispensável. Para alcançar essa vitória, porém, podemos contar sempre com o amparo de Deus, que por meio de seus mensageiros generosos benfeitores que nos orientam, protegem e fortalecem no curso das existências, oferecem-nos o necessário estímulo para as mudanças que precisamos realizar em nós. Assim, diante das imperfeições, dos defeitos ou dos vícios, jamais desanimar, trabalhando sem cessar para vencer a si mesmo. A sensualidade é um dos grandes problemas que ainda conservamos como espíritos imperfeitos, o qual pode ser equacionado ao influxo do amor e da elevação dos sentimentos. Desse modo, diante de relacionamentos que envolvam a área dos sentimentos, notadamente a sexualidade, mantenhamos o maior equilíbrio possível, lembrando que a regra sempre é do respeito ao semelhante, consoante a advertência de Jesus de que devemos fazer aos outros tudo o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Dramas comoventes e dores indescritíveis campeiam atualmente na sociedade pelo desrespeito ao direito do próximo. Imensa quantidade de pessoas se comprometeu na área afetiva, através do tempo, criando elos que não podiam manter, fazendo promessas que não pretendiam cumprir, enganando, espoliando e traindo os seres que confiavam cegamente nelas. Em razão desse comportamento desequilibrado, infinidade de seres sofre hoje na Terra pelos desregramentos de ontem. Muitos apresentam enfermidades adquiridas em virtude da inconsequência dos relacionamentos fortuitos,
Outros voltam ao palco do mundo mostrando as condições do corpo espiritual danificado, trazendo no veículo físico as marcas de um passado de degradação e de erros, seja no aparelho genésico, seja em qualquer outra parte do corpo, inclusive no cérebro, comprometido pelas loucuras de antanho. Outros mais renascem desajustados com o meio em que vivem, com sérias inversões da polaridade sexual para aprenderem a respeitar o sexo oposto. Os que não valorizaram o instituto familiar retornam para uma vida de solidão, desejando ardentemente um lar que não conseguem obter. Mulheres que desvirtuaram a sublime função da maternidade cometendo aborto nascem desejando ardentemente uma maternidade, sem conseguir concretizar seu anseio. Em outros casos, são obrigadas a passar pelo mesmo sofrimento que geraram, ficando grávidas, não conseguindo levar a termo a gestação e sofrendo o processo abortivo que tanto buscaram no passado. Ainda outras, dependendo da gravidade e das condições que trazem no perispírito, são levadas a sofrer elas próprias o aborto, na frustração de serem despejadas do claustro materno, sentindo na própria pele a dor que o geraram anteriormente a seus filhos. E as marcas emocionais permanecem por longo tempo, provocando também remorso lancinante, só amenizado com o reconhecimento da própria culpa e consequente arrependimento. Depois, partirão para a reparação dos erros cometidos, ajudando aqueles que prejudicaram no pretérito, o que lhes trará regeneração perante a própria consciência, perante o semelhante e perante Deus. Só assim conseguirão a paz que tanto buscam, candidatando-se a um futuro mais feliz. Desse modo, diante de um problema que envolve a sexualidade, lembrar-se de manter o equilíbrio das emoções, não se deixando levar pelas tendências instintivas, e procurar sempre a elevação do pensamento, pela prece, pela leitura edificante, pelo estudo e pelas boas obras, para ter o amparo dos bons espíritos. Perante qualquer relacionamento que se delineie, colocar-se no lugar do outro e pensar, se isso estivesse acontecendo comigo ou com minha irmã, eu gostaria. Em caso de dúvida, sempre remeter o pensamento a Jesus e ao seu Evangelho, procurando refletir, qual seria a atitude do Mestre em idêntica situação. Dessa maneira, encontraremos a medida exata do que podemos e do que não devemos fazer, comportando-nos como pessoas dignas e úteis à sociedade em que vivemos. Capítulo 21. Preparativos. O homem nem sempre é punido, ou completamente punido em sua existência presente, mas nunca escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea, se não for punido no hoje, o será no amanhã, e, sendo assim, aquele que sofre está expiando os erros do seu passado. A infelicidade, que à primeira vista nos parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque errei. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 5, item 6. Abrindo os olhos, ainda sonolenta, Juliana reconheceu o próprio quarto. Espreguiçou-se, feliz. Ansiosa, fez mentalmente as contas. Faltavam exatos 30 dias para seu casamento. Nesse instante, deu-se conta de que o tempo era curto e havia muitas providências a tomar. Levantou-se rápido e foi para o banheiro cantarolando. Tomou banho, arrumou-se cuidadosamente e, após conferir com satisfação a imagem no espelho, pegou a pequena lista de prioridades para o dia, organizada na noite anterior, colocou-a na bolsa e saiu do quarto. Agradável aroma de café recém-coado inundava a casa toda. Na cozinha, a mãe acabava de arrumar a mesa. Cumprimentou-a com um beijo. Bom dia, mamãe. Bom dia, minha filha. Dormiu bem? Otimamente. Demorei um pouco a adormecer procurando lembrar tudo o que precisava fazer hoje. Então se apresse ou chegará atrasada ao serviço. Faltam 15 minutos para as 8. E verdade, mamãe. Vou comer algo rapidinho. Sentou-se, preparou uma xícara de café com leite, passou manteiga na metade de um pãozinho e comeu com prazer. Olhou o relógio e levantou-se, apressada. Foi até a estante, pegou a bolsa, as chaves do carro e,
Dando um beijo na testa da mãe, despediu-se. Tenha um bom dia, mamãe. Ah! Não se esqueça de falar com a costureira. Ela precisa marcar a prova do meu vestido de noiva. Não esquecerei, filha. Vá com Deus. Juliana tirou o carro da garagem e tomou rumo da empresa onde trabalhava. O fluxo de veículos era intenso naquele horário e o exercício da paciência no trânsito, uma necessidade. Quando isso acontecia, para não se estressar, procurava lembrar-se de coisas boas, dos momentos felizes e, sempre, como era natural, do noivo, Renato. Era a solução que encontrara para não ficar nervosa e irritada com os engarrafamentos, tão comuns na grande capital, e, assim, nem ver o tempo passar. Com o trânsito parado, fez uma ligação no celular para o noivo. Conversaram um pouco e ela explicou que estava retida no trânsito. Renato, felizmente, já estava no escritório de engenharia que dividia com um amigo, Danilo. Já lhe disse que o amo, querida. Não concebo mais a vida sem sua presença. Você é a luz do meu caminho. Não vejo a hora de estarmos casados e unidos para sempre, dizia ele, carinhoso e bem-humorado. Eu também, meu amor. Só vivo para você e aguardo com ansiedade a hora de estarmos finalmente juntos, aproveitando as nossas merecidas férias. Por falar nisso, já conseguiu escolher o terno? Ainda não. Estou me esforçando, pode crer. Não se preocupe. Olha lá, não vá me deixar esperando na porta da igreja por não saber que roupa usar, brincou ela. Pode ter certeza de que estarei na igreja na hora combinada. Quanto a você, só Deus sabe. O atraso das noivas é conhecido. Chegarei no horário, garanto. Não correrei o risco de perder você. Vou desligar, querido. Os carros estão começando a se movimentar. Ainda bem. Até mais tarde. Um beijo. Outro. Tenha um bom dia, querida. Realmente os veículos tinham começado a rodar, e Juliana desligou o aparelho. Contente, ria sozinha. Nada podia alterar seu bom humor nessa fase que antecedia o casamento. Meia hora depois, estava na empresa. A financeira localizava-se bem no centro da cidade, o que dificultava seu acesso. Juliana teve dia agitado e cheio de serviço. Mal teve tempo de engolir alguma coisa na hora do almoço. Para não perder tempo, pediu um sanduíche e um suco numa lanchonete ali perto. À tarde, ao encerrar seu expediente, estava cansadíssima e irritada. O bom humor, que ela julgava eterno, fora para o espaço. Não tinha feito nada do que programara fazer, as providências que ia tomar, aproveitando a hora do almoço, ficaram somente no papel. Tirando o carro do estacionamento, lembrou-se de que precisava passar numa loja e comprar alguns materiais que estavam faltando para terminar de confeccionar as lembrancinhas do casamento. Lembrou também que essa loja costumava ficar aberta até mais tarde em virtude do grande movimento de fregueses. Um pouco mais animada, estudando o trajeto, resolveu estacionar o carro numa avenida, cortando o caminho por uma pequena rua transversal, pouco conhecida e sem movimento, que daria acesso à loja onde pretendia ir. Esse expediente economizaria tempo e dinheiro, pois chegaria rapidamente à loja atravessando a viela, e não teria de gastar combustível dando uma grande volta. Satisfeita com sua esperteza, chegando ao local, ela estacionou o carro, e entrou na pequena rua deserta. Ao dar os primeiros passos, sentiu um calafrio de medo. A viela era escura, quase sem iluminação. Teve desejo de desistir, deixando a compra para o dia seguinte. Juliana, porém, tinha temperamento forte, era corajosa, decidida, e não se intimidou, continuando a caminhar. Apressou o passo. À sua frente, para incentivá-la, como no final de um túnel, via as luzes da avenida e da loja que ficava bem na esquina. Que bom! Como imaginei, está aberta. Juliana não percebeu que um rapaz, na avenida, encostado num poste, perto do local onde deixara o carro, a observava, interessado. Quando ela entrou na pequena rua, ele a seguiu. Não tinha andado muito,
quando se sentiu agarrada por um braço forte enquanto a outra mão lhe tapava a boca, arrastando-a para um canto escuro, entre dois prédios. Apavorada, sem poder reagir, ouviu alguém murmurar: "Não grite nem faça nenhum movimento, ou morre aqui mesmo. Estou armado." Ele apenas sussurrava no seu ouvido. A jovem sentiu seu hálito, o cheiro de tabaco, de suor, de sujeira e um cheiro estranho, que não sabia precisar, extremamente desagradável. Sentiu nojo. Nisso, o frio do metal tocou seu pescoço. Com os olhos arregalados de pavor e o coração disparado, sentiu que ia morrer. O homem segurou-a com brutalidade e, juntando-lhe as mãos, a amarrou. Em seguida, arrastou-a pela viela de volta para o carro, ameaçando matá-la se fizesse um gesto, um grito ou se chamasse atenção de qualquer modo. Já na avenida, pegou as chaves, abriu a porta e empurrou-a para dentro do veículo. Ele olhou em torno, vigilante. Ninguém tinha percebido nada. Deu partida no carro e saíram. Sabe que esses vidros escuros são uma boa? Ninguém vê o que se passa dentro de um carro, comentou irônico. Juliana olhou para o homem. Somente agora podia vê-lo melhor. Era um rapaz novo, de boa aparência, embora mal vestido e sujo. Os olhos injetados pareciam os de um louco. Deveria estar drogado. Ele não me parece estranho. Onde já o teria visto? Tentou conversar enquanto ele dirigia. Por favor, moço. Deixe-me ir. Pode ficar com o carro, mas solte-me. Tenho algum dinheiro na bolsa, relógio, anéis. Pode ficar com tudo, mas solte-me, por piedade. Cale a boca. Não pretendo machucá-la. Se for boazinha, não correrá perigo algum. Meus pais estão me esperando. Eles ficarão preocupados se eu não chegar, e chamarão a polícia. O rapaz soltou uma gargalhada. A polícia não poderá fazer nada por você. Agora, cale-se. Deixe-me dirigir em paz. O trânsito está infernal. Juliana achou melhor ficar quieta. O rapaz parecia muito nervoso com o movimento do trânsito naquela hora do rush. Levou-a para fora da cidade. Estavam rodando, pelos cálculos de Juliana, havia uma hora, quando, chegando perto de um bosque de pinheiros, ele parou o carro, desceu e, dando a volta, abriu a porta, agarrou-a pelo braço e obrigou-a a descer sem se impressionar com o pavor estampado nos olhos dela. Agora, gatinha, vamos dar uma volta. Não. Por caridade. Deixe-me ir. Implorava ela, aos gritos, chorando. Pode gritar. Aqui ninguém vai ouvi-la. Com o coração aos saltos, desesperada, Juliana gritava, esperneava, mas ele continuava a arrastá-la para o bosque, em meio à escuridão da noite. Naquele momento, Juliana não conseguia pensar em nada. Só em si mesma. Olhou para o céu, onde infinidade de estrelas luzia à distância, indiferentes à sua situação e ao perigo que estava correndo. As únicas testemunhas não podiam socorrê-la. Tomando consciência, a um leve movimento, sentiu o corpo todo doer. Abriu os olhos lentamente. Só viu galhos de árvores e achou que estava sonhando. Tentou levantar-se, mas uma dor lancinante obrigou-a a deitar-se de novo. Apalpou o chão e pegou folhas secas. Estranhou. Não estava em sua cama. Procurou refazer mentalmente seus passos e, finalmente, se lembrou de tudo. Não estou sonhando. Caiu novamente em pranto convulsivo. As imagens brutais voltaram-lhe à mente, trazendo humilhação, medo e dor. Depois de algum tempo, foi se acalmando e reconheceu que estava com vida, graças a Deus. Olhou em torno. Estava sozinha no meio do mato e não sabia quanto tempo teria transcorrido, mas era muito tarde, pois as primeiras luzes da manhã surgiam clareando levemente o lugar. Refletindo sobre sua situação, decidiu procurar ajuda. Precisava sair dali. O criminoso poderia voltar e concluir o que não tinha feito, isto é, tirar-lhe a vida. Lembrou-se de uma frase que ouvira na televisão: todo criminoso volta sempre ao local do crime. Definitivamente, não poderia continuar ali, mesmo porque tinha medo de animais,
de bichos e de insetos que com certeza haveria em grande quantidade naquele lugar. Com grande esforço, tentou colocar-se de pé. Despencou novamente. A dor era insuportável, como se estivesse ferida por dentro. Apalpou-se e percebeu que estava se esvaindo em sangue. Não poderia perder tempo. Já que não conseguia ficar de pé, resolveu arrastar-se no meio do mato. Felizmente, ele a desamarrara. Assim, com grande dificuldade, gemendo e chorando, arranhando-se nas pedras e nos galhos caídos no chão, conseguiu aproximar-se da estrada. Ao ver o asfalto, muniu-se de coragem e, num esforço inaudito, colocou-se de pé, caminhando alguns passos, escorada nos troncos das árvores. Quando chegou ao acostamento, viu as luzes de um carro que se aproximava. Levantou o braço, gritando por socorro. Todavia, o esforço foi demais para ela. As forças lhe faltaram e não viu mais nada, mergulhando novamente na inconsciência. Despertou num leito de hospital. Olhou em torno e viu duas pessoas estranhas, um rapaz e uma moça. Tentou movimentar o braço e não conseguiu. Gemeu e, em seguida, viu o rosto de sua mãe, surpreso e aliviado, inclinado sobre ela. Oh, minha filha, que bom que acordou. Como está se sentindo? O que aconteceu? Os dois jovens se aproximaram do leito, satisfeitos e emocionados. A mãe respondeu, perguntando com suavidade. Você não se lembra? Juliana fez um gesto negativo com a cabeça. Você sofreu uma violência, minha filha, mas está tudo bem. Foi encontrada numa estrada por Leandro e Meire, que a socorreram trazendo para este hospital. Desde esse dia, eles têm sido incansáveis em nos ajudar. São grandes amigos nossos. Juliana olhou os dois jovens, agradecendo. Há quanto tempo? 15 dias, minha filha. Tudo isso? Por quê? A mãe olhou para os jovens, indecisa. Não sabia se podia contar toda a verdade para a filha. Bem, minha querida, você estava machucada e passou por uma cirurgia. Entrou em coma. Enfim, seja bem-vinda, minha filha. Estou começando a me lembrar. E meu carro? Não se preocupe com ele, Juliana. Isso é o de menos. A polícia está procurando o criminoso, mas até agora nada. Não existe pista alguma. Meira aproximou-se, lembrando com carinho. Você terá tempo para saber de tudo, Juliana. Agora, seria melhor descansar um pouco. Está muito debilitada. Os demais acompanhantes concordaram. Leandro, com senso prático, lembrou. Vou avisar a enfermeira que Juliana acordou. Ele apertou a campainha e, em seguida, uma enfermeira entrou no quarto. Chamaram. Sim, temos novidades. Veja. Juliana acordou. Disse a mãe, emocionada. Que bom. Como está, Juliana? Bem. Ótimo. Vou avisar o médico. Quando uma enfermeira chegou para verificar a pressão e a temperatura da paciente, Juliana já estava dormindo de novo. O médico entrou no quarto, sorridente. Ora, então nossa Juliana acordou, Dona Helena. É verdade, Dr. Bruno. Conversou conosco, só que já caiu de novo no sono. Informou a mãe, lamentando. Não se preocupe, Dona Helena, é natural que isso aconteça. Ela está muito fraca, sem energias. Esse fato, porém, denota que está se recuperando. Quando acordar, me chamem sem falta. Despediu-se. Após a saída do médico, Leandro, Meire e Helena lembraram que precisavam comunicar a novidade aos familiares, parentes e amigos. Helena telefonou para o marido, dando-lhe a boa nova. 15 minutos depois, Antero entra no quarto de hospital, ansioso. Cumprimenta os jovens, aproxima-se do leito onde Juliana ainda dorme e, passando a mão pelos cabelos da filha, pergunta para a esposa. Como ela está, Helena? Muito bem. Conversou conosco e agora está dormindo de novo, mas o Dr. Bruno disse que é normal. Estamos esperando-o acordar. 2 horas depois, Juliana desperta e logo vê o rosto do pai inclinado sobre ela. Papai.
Minha filhinha. Que bom que você voltou para nós. Ela sorriu de leve, balançando a cabeça. Vocês não se livrarão de mim tão fácil. Nesse momento, a porta abriu e o médico entrou. Tratava-se de um senhor de cabelos grisalhos, fisionomia simpática e olhos serenos. Ora, vejam. Resolveu acordar, não é? Seja bem-vinda ao nosso mundo, Juliana brincou, já pegando o estetoscópio para examiná-la. Podem dar licença. Os demais saíram deixando-o a sós com a paciente. Meu nome é Bruno, Juliana. Você não me conhece, mas eu a conheço bem. Estivemos juntos todos estes dias. Como estou, doutor? Diga-me você. Como se sente? Acho que estou bem. A cabeça está um pouco confusa. E natural. Aos poucos voltará ao normal. Sente dor? Sim. Doutor, o que aconteceu comigo? Ninguém quis dizer nada. O médico sentou-se na beirada da cama e explicou de maneira sucinta. Vou lhe contar a verdade, pois você irá se lembrar mesmo. Quando a trouxeram, seu estado era muito grave, Juliana. Você ficou muitas horas sem receber socorro. Tinha perdido muito sangue e seus sinais vitais estavam em franco declínio. Foi submetida a uma cirurgia reparadora. Cirurgia reparadora? Sim, você ficou bem machucada. Teve um problema após a cirurgia e entrou em estado de coma, ficando na unidade de terapia intensiva por vários dias. Mas melhorou e foi trazida para o quarto, onde poderia ficar com a família. Em relação à cirurgia, você está bem, tenho examinado diariamente. Um pouco de dor é normal, especialmente quando quiser se levantar. Enfim, está em franca recuperação, especialmente agora que voltou à consciência. Mas, teremos tempo para conversar. Está com fome? Um pouco. Ótimo. Vai uma feijoada. Ao ver a surpresa e o sorriso que aflorou no rosto dela, retificou. Estou brincando. Queria mesmo ver como fica sorrindo. Parabéns. Tem um sorriso lindo. Vou mandar trazer-lhe um caldo leve. Amanhã logo cedo estarei aqui. Até logo. Antes que o médico saísse, uma cara diferente e gorda assomou à porta. Bom dia, doutor. Soube que a nossa paciente acordou e vim tomar-lhe o depoimento. Assustada, Juliana repetiu. Depoimento. Ao mesmo tempo, o médico recusou de maneira firme. Impossível, delegado. A minha paciente não está em condições de falar sobre o acontecido. Voltarei amanhã, então. Apavorada, Juliana perguntou ao médico. Por que depoimento? Você foi vítima de um estupro, roubaram seu carro, e a polícia precisa conhecer a sua versão dos fatos, como as coisas se passaram, já que não há ninguém de testemunha. É verdade. Não disse ao senhor que estou confusa? Isso passa. Fique certa, porém, que só falará quando achar que está preparada. Certo? Certo. Obrigada, doutor. Até amanhã, então. Até amanhã. Capítulo 22. Voltando à vida. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus, Mateus 5:5. Com a mudança das condições da paciente, o médico aconselhou as pessoas que permaneciam mais com ela no hospital que relaxassem um pouco. Juliana estava bem e ele deixaria uma enfermeira atenta, assistindo-a. Desse modo, naquela noite, a paciente ficou algum tempo sozinha, aos cuidados da enfermeira que, a espaços regulares, vinha vê-la. Meire e Leandro tinham ido para a faculdade. Dona Helena aproveitou para ir descansar em casa, tomar um banho, fazer uma refeição e verificar como estavam as coisas, no que foi acompanhada pelo marido. Juliana cochilava quando a porta se abriu de mansinho. Um rapaz aproximou-se do leito sem fazer barulho. Era bonito, alto, tez morena. Juliana sentiu a presença de alguém e abriu os olhos. Minha querida, como está? Senti tanta saudade. Renato. Só naquele momento ela lembrou-se do noivo. Meu Deus! E o nosso casamento? Pensou. Tudo lhe parecia tão distante.
Começou a chorar. Sentia-se culpada por estar causando transtornos a ele. Afinal, tinham projetado o casamento havia meses. Como ficaria? Perdoe-me. Balbuciou. O que é isso, querida? Você não teve culpa. Se eu não tivesse ido àquela loja, nada disso teria acontecido. E agora? Estávamos a poucos dias do nosso casamento. Os convites já haviam sido enviados. Como vai ser? Ele afastou-se, buscando o vão da janela, onde ficou olhando para fora, fixando o vazio. Você ouviu minha pergunta? Tornou a indagar. Com expressão tensa, denotando certo constrangimento, ele respondeu a contragosto. Infelizmente, não vamos mais nos casar, Juliana. Não agora. Lembrando-se da sua situação, ela questionou. O que aconteceu naquela noite mudou alguma coisa para você? Não quer mais se casar comigo, é isso? Vendo-lhe a expressão de sofrimento no rosto, ele contemporizou. Não, querida, não é isso. E que na data prevista não dará mais tempo. Mesmo porque já avisamos os convidados de que não haveria casamento, isto é, nem sabíamos se você... Enfim. Se eu sobreviveria. Juliana, ninguém sabia o que ia acontecer. Você estava em coma, os médicos não sabiam se ia voltar à consciência. E se isso acontecesse, quando poderia ocorrer? Entende? Com um gesto de cabeça, Juliana demonstrou que compreendia. No entanto, ela notou uma frieza tão grande no noivo que ficou decepcionada. Sempre carinhoso, Renato não a tinha beijado, nem lhe dirigir aquelas lindas palavras de amor que dizia quando se encontravam. Algo tinha mudado. Munindo-se de coragem, Juliana respirou fundo e disse. Quero que saiba, Renato, que não é obrigado a casar-se comigo. Compreendo que a situação mudou desde aquele dia em que conversamos pela última vez, lembra-se? Para mim o tempo não passou e parece que aconteceu ainda ontem. Porque você estava em coma e é natural que se sinta assim, interrompeu a ele. É verdade. Lembro-me como se fosse hoje. Eu estava no engarrafamento e sentia-me tão feliz que nada daquilo me incomodava, a irritação dos motoristas, as buzinas estridentes, os palavrões, nada. Liguei para você, conversamos. Você disse que me amava loucamente e que não via a hora de estarmos juntos para sempre. O rapaz olhou para a noiva. Ela parecia tão frágil, tão indefesa naquela cama de hospital, que ele se emocionou. Lembro-me sempre desse dia. Nada mudou entre nós, querida. O casamento será adiado por algum tempo até você se recuperar. Só isso. Não se preocupe. Juliana permaneceu calada, pensativa. Depois perguntou num fio de voz. Você ainda me ama? Renato, que parecia alheio, levou um susto. Claro que eu a amo. Você tem alguma dúvida? Juliana sorriu levemente e não respondeu. O rapaz agitou-se, incomodado, e apressou-se em se despedir. Querida, não quero cansá-la. Voltarei amanhã quando estiver melhor. Ah, meus pais mandaram-lhe um abraço e lhe desejam feliz recuperação. Amanhã eles virão lhe fazer uma visita. Boa noite. Boa noite. O noivo saiu e Juliana não conteve as lágrimas. Estava convicta de que Renato não a amava mais. Lembrou-se do relacionamento de ambos antes do acontecido, do carinho, das atenções, do amor sempre presente. Agora, Renato estava distante, frio e alheio. Como 15 dias poderiam ter feito tanta diferença? A enfermeira assomou à porta e encontrou em prantos. Assustou-se. O que houve, Juliana? Pensei que fosse ficar feliz com a visita do noivo. Sinto que o mundo está ruindo à minha volta, murmurou. Havia uma dor tão profunda na sua voz e tanta tristeza e desesperança no olhar, que a enfermeira se comoveu. Não chore, Juliana. Você está bem, todos estão felizes. Se você teve uma briguinha com o noivo, isso acontece. Logo passa. Ele não me ama mais. Ele não me ama mais, repetia ela, mas para si mesma. Juliana chorava copiosamente e nada conseguia diminuir seu sofrimento.
Diante do descontrole da paciente, a enfermeira rapidamente consultou o médico, que mandou aplicar-lhe um sedativo. Após a injeção, ela mergulhou novamente no sono. No dia seguinte, o movimento de visitantes era intenso. Familiares, amigos, colegas de serviço, todos queriam vê-la. Quando o médico chegou, o tumulto era tão grande que ele foi taxativo. Só os acompanhantes permaneceriam no quarto. Juliana precisava mais do que nunca de tranquilidade para se recuperar. Os pais de Renato também compareceram trazendo um lindo ramalhete de flores. Helena e Antero levaram o casal para uma sala ali perto, pequena e aconchegante, onde poderiam conversar. Justificaram a ausência do filho, alegando que ele tinha um projeto urgente para entregar, e cujo prazo estava se esgotando, que ele viria assim que concluísse o trabalho. Ansiosos, queriam resolver logo o problema do casamento, mas os pais de Juliana se mantiveram discretos, cordiais e ponderados. Helena e Antero, que tinham sido informados, pela enfermeira, da crise que Juliana teve depois da visita do noivo, acharam melhor dar tempo ao tempo. Para eles, a única coisa que contava era o bem-estar da filha. O resto era secundário. Assim, Helena ponderou. Temos de deixar que eles resolvam. Não devemos interferir. E Juliana, no momento, ainda não está em condições de decidir nada. Vamos aguardar. O casal trocou um olhar, concordando. Logo em seguida despediram-se, para alívio de Helena e Antero. O delegado também compareceu. Queria falar com Juliana. Helena imediatamente se posicionou ao lado da filha, para defendê-la. Minha filha precisa de sossego, delegado. Não pode pretender incomodá-la agora, enferma como está. Juliana interferiu, concordando. Pode deixar, mamãe. Conversarei com ele. Quero saber o que tem a me dizer. Se precisar, chamarei. Assim que ficaram a sós, o delegado puxou uma cadeira e sentou-se ao lado do leito. Todos me chamam de Gonzaga. Não se preocupe, Juliana. Só pretendo fazer-lhe algumas perguntas. Pode falar, doutor Gonzaga. Conte-me como tudo aconteceu. Juliana relatou como tinha resolvido fazer compras numa loja e resolver estacionar o carro na avenida próxima, cortando o caminho pela pequena rua transversal. Sei qual é. Você tinha visto o rapaz que abordou? Não. Só quando ele me agarrou pelas costas e tapou minha boca. Nesse instante, Juliana começou a ficar agitada e o delegado acalmou-a. Fique tranquila. Tudo já passou. Como era o rapaz? Conseguiu vê-lo bem? Não naquele momento. Estava escuro e ele se mantinha às minhas costas. Só pude vê-lo quando entramos no carro. Descreva-me. Como era ele? Bem, ele era um rapaz de boa aparência, embora mal vestido e sujo. Pele clara, cabelos loiros penteados para cima, espetados. Olhos claros, verdes talvez. Altura? Talvez 1,80 m, mais ou menos. Algum detalhe especial que tenha chamado sua atenção? Como assim, delegado? Um tique nervoso, uma mancha na pele, uma marca de nascença. Essas coisas são importantes para identificar o criminoso. Nada. Não me lembro de nada. Está bem. Se lembrar, me avise. Quando estiver melhor, marcarei um horário para tomar seu depoimento. Obrigado, moça. Fico feliz que esteja se recuperando. Até logo. Alguns dias depois, Juliana teve alta e pôde retornar ao lar, cercada pelo carinho dos familiares e amigos. Cheios de alegria, entraram em casa. Ao abrir a porta do seu quarto, Juliana chorou de emoção. Ainda precisava de cuidados, de repouso e de medicação calmante para dormir, mas o fato de estar no seu ambiente dava-lhe mais segurança. As imagens do acontecido assomavam-lhe sempre à memória e, nesses momentos, ela entrava em crise, agitava-se e gritava, em profundo desespero. Não raro tinha sono tumultuado e acordava em pânico, chorando e gritando, com os olhos esgazeados. A mãe corria para perto dela e abraçava, fazendo com que voltasse à realidade. Calma, filhinha,
Já passou. Você está aqui em casa, conosco. Calma. Aos poucos, ela serenava, e voltava a dormir, depois de nova dose de remédio. Com o passar dos dias, as crises foram se espaçando e Juliana já conseguia até sorrir. Na semana seguinte, tinha horário marcado com o médico. Compareceu ao consultório. Ele a examinou, cuidadosamente. Depois, fez algumas perguntas. Como está se sentindo, Juliana? Bem, doutor. As dores diminuíram e estou andando bem melhor. E a menstruação? Ainda não veio, doutor. É normal. Sempre que o organismo é agredido, ou sofre um abalo, ocorre um descontrole nas regras. E, no seu caso, além da violência, você foi submetida a uma cirurgia. Conversaram mais um pouco e marcaram o retorno dela para a semana seguinte. Na despedida, o médico lembrou: se houver mudanças, me avise. E como ficou com a polícia? Irei prestar depoimento amanhã cedo. Muito bem. Mantenha-se equilibrada, serena. E importante tomar um tranquilizante antes. Se precisar de mim, estarei à sua disposição, Juliana. Passe bem. Até logo, dona Helena. Juliana saiu do consultório médico e, caminhando na rua, uma desagradável sensação de que estava esquecendo algo importante vinha-lhe à mente. O que foi, minha filha? Parece tensa. Nada, mamãe. Tenho a sensação de que preciso me lembrar de algo, e não consigo. Qualquer hora você acabará se lembrando. Esqueça. A recordação virá quando menos esperar. Esta é a primeira vez que você sai de casa, filha. Vamos a um shopping. Veremos lojas bonitas e tomaremos um lanche, como você sempre gostou de fazer. Juliana concordou. Mãe e filha passaram horas agradáveis conversando e se divertindo, esquecendo um pouco dos problemas. Helena sabia que a filha estava tensa com a ida à delegacia no dia seguinte. Naquela noite, Juliana demorou a conciliar o sono. Sentia que algo estava lhe escapando. Sempre aquela incômoda sensação de uma lembrança que foge. Afinal dormiu, mas teve sono agitado. Despertou no meio da noite em pânico, banhada em suor. Calma, filhinha, isso passa. Estou aqui com você, disse o pai, abraçando-a com carinho. Sempre a mesma cena, papai. Aquele homem horrível me arrastando para o meio do mato. Procuro esquecer, mas não consigo. Não seria melhor telefonar para o delegado avisando que você não pode comparecer, filha? Juliana pensou um pouco e resolveu. Não, papai. Tenho de enfrentar meus fantasmas. Não posso continuar fugindo do problema. Acho que vou aceitar a ajuda daquele psicólogo que o Dr. Bruno indicou. Ótimo. Tenho certeza de que lhe fará bem, filha. Agora durma um pouco. Ficarei aqui ao seu lado. Na manhã seguinte, Juliana se dirigiu à delegacia junto com seus pais. O delegado a fez entrar, com gentileza. Depois, solicitou a um investigador que ali estava. Tadeu, sirva um café para o casal. Juliana sentou-se. Nunca tinha entrado numa delegacia. Viu um rapaz que estava trabalhando num computador e que continuou na sala. Sentiu-se mal com a presença dele. O delegado Gonzaga sentou-se do outro lado da mesa, sorridente. Bem, vamos começar. Você vai repetir aqui o que me disse no hospital, está bem, Juliana? Pode começar. Ele vai ficar aqui? Questionou, olhando constrangida para o rapaz, que continuava trabalhando. É preciso, Juliana. Ele vai anotar tudo o que você disser. Depois, você vai ler o depoimento e assinar, se estiver tudo conforme. Certo? Muito bem. Comece do começo. Terminava o expediente na empresa. O que você fez? Juliana começou a contar e envolveu-se com o relato, esquecendo-se de que havia uma terceira pessoa na sala. Quando parou na avenida, notou alguém por perto. Várias pessoas, o trânsito era intenso, mas não vi ninguém em especial. Continue. Você entrou na rua, ela é. Senti um arrepio de medo. Quis retroceder,
mas decidi prosseguir. Interessante. Já tive ocasião de perceber esse fato inúmeras vezes. É como se a pessoa fosse alertada de algum perigo iminente. Se dessemos mais atenção a esses avisos, nos livraríamos de muitos acontecimentos funestos. Juliana fitou o delegado sem saber o que dizer. Ele tinha razão. Se ela tivesse ouvido sua voz interior, nada teria acontecido. Desculpe-me a interrupção. Continue, Juliana. Você prosseguiu. Sim. De repente, senti um braço forte me agarrando enquanto a outra mão me tapava a boca. Ela começou a ficar agitada, nervosa. Gonzaga percebeu. Relaxe, Juliana. Aceito uma água. Um café? Quer parar um pouco? Não temos pressa. Aceite uma água, por favor. Não, não quero parar. Quanto antes acabar, melhor. Discretamente, o rapaz do computador levantou-se e trouxe um copo com água, colocando-o à frente dela. Juliana tomou alguns goles, respirou fundo e disse para o delegado: Podemos continuar. Ótimo. Vamos em frente. Aos poucos, ela foi relatando tudo como tinha acontecido. O trajeto no meio do trânsito intenso, suas súplicas para que ele a deixasse ir embora, a parada na estrada em local isolado perto de uma mata. Contou como ele a arrastara pelo mato, afastando-se da estrada. Como a espancara porque não parava de gritar. Parou de falar por alguns momentos, concluindo: Depois não me lembro de mais nada. Você foi estuprada. Não se lembra de nada? Não. Devo ter desmaiado. Ele batia minha cabeça no chão, repetidas vezes, me dava socos no rosto. Então você não viu mais nada. E depois? Acordei sem ter noção de onde estava, o que tinha acontecido e quanto tempo se passara. Entrei em pânico. Sentia dores lancinantes no corpo todo, especialmente na região de baixo. Percebi que estava sangrando e entendi que precisava buscar ajuda. Ele não estava mais por ali, tudo estava quieto. Só ouvi o barulho dos animais noturnos, o que me deixava apavorada. Contou como tentou se levantar várias vezes, mas as dores eram insuportáveis e não conseguia. Então, resolveu se arrastar, se ferindo em galhos, pedras e asperezas do solo, até que chegou à estrada. Vendo as luzes de um veículo que se aproximava, levantou-se com esforço inaudito e ergueu um dos braços. Em seguida, perdeu os sentidos de novo. Daí em diante eu já conheço os fatos. Leandro e Meire vinham de uma festa em cidade próxima e notaram alguém que pedia socorro. Pararam e, percebendo que seu estado era grave, chamaram a ambulância. Você teve sorte, garota. Aquela é uma estrada secundária, de pouco movimento, e poderia levar muito tempo antes que alguém transitasse por ali. Sem contar que muitas pessoas nem param, achando melhor não se envolver. O delegado fez uma pausa, olhando a moça ali à sua frente, depois disse: Bem, por hoje é só. Sei que foi muito difícil para você reviver os fatos, mas era absolutamente necessário, Juliana. Peço-lhe desculpas, mas faz parte do meu trabalho. Foi difícil, sim, Dr. Gonzaga, mas agora me sinto mais aliviada. Como estão as investigações? O senhor tem ideia de quem possa ser o criminoso? Infelizmente não, Juliana. Temos alguns palpites, mas nada de concreto. Se você pudesse se lembrar de alguma coisa que nos ajudasse, algo de diferente nesse homem, uma peça de roupa, uma tatuagem, uma marca, qualquer coisa serve. Ao ouvir essas palavras, Juliana finalmente se lembrou. Meu Deus! Como pude me esquecer? Sim, ele tinha uma tatuagem no ombro direito. Era isso que eu estava tentando recordar e não conseguia. Ele estava com uma camiseta regata preta sob uma jaqueta jeans velha e suja, sem mangas, como um colete, então pude ver a tatuagem. Não era grande, no alto do braço. Como era essa tatuagem? Parece-me que era um animal. Talvez um crocodilo ou um dragão. Não posso afirmar com certeza. Não estava em condições de prestar atenção. Entendo. Muito bem, Juliana.
Esse detalhe vai poder nos ajudar bastante, tenho certeza. Você está liberada agora. Qualquer notícia, eu volto a me comunicar com você. Obrigado. Tenha um bom dia. Na sala de espera, o delegado declarou para o casal que aguardava impaciente, enquanto se despedia. Tivemos uma manhã produtiva. Juliana lembrou-se de um aspecto importante. Obrigado. Se tiver notícias, entrarei em contato. Juliana voltou para casa mais tranquila e bem mais aliviada. Capítulo 23. Tomando decisões. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só se completa no instante do nascimento. No momento da concepção, o espírito designado para habitar determinado corpo se liga a ele por um laço fluídico e vai aumentando essa ligação cada vez mais, até o instante do nascimento da criança. O grito que sai da criança anuncia que ela se encontra entre os vivos e servidores de Deus. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, questão 344. Aos poucos, Juliana foi voltando à sua rotina. Recomeçou a trabalhar, sair de casa, fazer compras, ver as amigas e, especialmente, a encontrar-se com o noivo. Pelo visto, tudo parecia ter voltado ao normal. Todavia, algo dentro dela mudara. Não sentia mais a mesma satisfação nas coisas que fazia antes. Quanto a Renato, embora continuasse a afirmar que amava, o relacionamento entre eles era morno, para não dizer frio. Ele evitava ficar a sós com Juliana, procurando estar sempre no meio de pessoas, se cercando de gente. Nova data fora marcada para o casamento, que se realizaria dentro de 2 meses. As famílias estavam felizes, esmerando-se em organizar os preparativos, dos quais os noivos não participavam. Juliana, intimamente, sentia que o casamento não se realizaria. Fazia algum tempo que vinha experimentando estranhas sensações. Sentia-se irritada, nervosa, diziam-lhe que era a falta da menstruação, que ainda não viera, porém que isso se resolveria em pouco tempo. Certo dia, Juliana passou mal na empresa, perdeu os sentidos e caiu no chão. Assustada, resolveu ir ao médico. Telefonou, e como era uma emergência, a secretária encaixou entre as consultas marcadas para aquele mesmo dia. Quando ela entrou na sala, o médico a cumprimentou sorridente. Boa tarde, Juliana. Que prazer revê-la. Boa tarde, Dr. Bruno. Sente-se, Juliana. Como tem passado? Alguma novidade? Os olhos da jovem se encheram de lágrimas, que não chegaram a cair. Não sei o que está acontecendo comigo, Dr. Bruno. Ando nervosa, irritada, descontente e sinto algumas coisas estranhas. Hoje, pela manhã, tive um mal-estar no serviço e cheguei a desmaiar. O que pode ser isso, doutor? O médico acalmou-a com sua voz serena. Fique tranquila. Vou examiná-la. Delicadamente, fez com que a paciente se deitasse na mesa de exames clínicos e começou a examiná-la. Vez por outra fazia alguma pergunta, que ela respondia. Está se alimentado direito, Juliana? Não, doutor. Não consigo comer nada. Se insisto, tenho até náuseas. Tem dormido bem? Muito bem. Durmo até demais. Tenho enfrentado dificuldade para sair da cama e ir trabalhar de manhã. Como está a urina? Normal. Quando terminou o exame, ela indagou. E então, doutor? Aparentemente, você está saudável. Deve ter tido alguma queda de pressão em virtude do calor excessivo que tem feito nesses últimos dias. Vou pedir alguns exames de sangue e de urina. Quando estiverem prontos, retorne. Juliana, ainda não satisfeita, voltou a inquirir o médico. O senhor acha que eu estou doente, doutor? Não, Juliana, ao contrário. Acho que você está bem saudável. Então, por que esse mal-estar que venho sentindo? O profissional fitou a sério, e depois lhe disse. Juliana, gosto de você como se fosse uma filha, a filha que não tive. Durante aquele período passado no hospital, afeiçoei-me a você. Obrigada, doutor.
Mas noto, pela sua expressão, que o senhor está analisando se deve me contar a verdade. Pode falar que vou saber entender e aceitar, doutor. Juliana, não gostaria de afligi-la sem motivo. Por isso solicitei os exames. Vamos aguardar. Percebendo que estava certa, que o médico estava escondendo alguma coisa, reagiu enérgica. Não, doutor. Quero saber agora. O que está acontecendo comigo? Não sairei daqui enquanto não souber a verdade. Ele respirou fundo, olhou-a fixamente e falou. Você está grávida. Olhos arregalados, boca aberta, Juliana julgou não ter entendido. O que disse, doutor? Que você está esperando uma criança, Juliana. Não pode ser. Isso é alguma brincadeira de mau gosto. Acha que eu brincaria com você? Por isso pedi os exames, que vão confirmar meu diagnóstico. Juliana começou a chorar, desesperada. Mas o senhor disse que minha menstruação não tinha vindo em virtude da cirurgia e de tudo mais. Sim, e era verdade. Porém, suas regras já deveriam ter vindo. Juliana, procure manter a calma. Ter um bebê não é o fim do mundo. Meu Deus. Doutor, o que eu faço? Meu casamento está marcado para breve, os preparativos sendo feitos. Agora, essa bomba. Como Deus foi fazer isso comigo? Com o corpo todo a tremer, demonstrava um desespero enorme. Parece que minha cabeça vai explodir, doutor. O que vai ser da minha vida agora? Temo enlouquecer. De um tempo para cá, sinto que o mundo está desabando sobre mim. Em vista do seu estado emocional, o médico ministrou-lhe um calmante. Depois, sentou-se na frente dela e, tomando suas mãos nas dele, considerou com imensa ternura. Juliana, minha filha, sei que foi um golpe muito forte, especialmente depois de tudo que você passou. Mas, veja, para tudo existe uma solução. Pode ser que seu noivo aceite essa criança. Conheço o Renato, doutor. Não aceitará. Bem, existe uma saída que a lei lhe oferece. Quando a gestação é oriunda de um estupro, pode-se interromper a gravidez. Fora de cogitação, doutor. Minha consciência nunca aceitou o aborto. Tenho respeito demais pela vida para tomar tal atitude. O médico sorriu com os olhos úmidos de emoção. Sinto um profundo respeito por você, Juliana, e suas palavras só fizeram aumentar minha admiração por sua pessoa. Ela levantou os olhos vermelhos de chorar e a expressão era de uma imensa dor. Agradeço-lhe. Mas isso não resolve o meu problema, doutor. Eu sei e compreendo o que está sentindo. Aconselho a voltar para casa e refletir bem no que quer fazer. Coloque seus pais a par do que está acontecendo. Seja qual for sua decisão, terá de ter o apoio deles. Conte comigo em qualquer circunstância. Está bem? Despediram-se com um grande abraço. Antes de Juliana sair, ele mostrou preocupação. Você veio sozinha. Quer que minha secretária leve em casa? Não pode dirigir neste estado. Não, doutor. Já estou bem, pode crer. Até logo. Saindo do consultório, Juliana pensou que teria de enfrentar momentos difíceis. O primeiro, seria contar a seus pais. Ao entrar em casa, a mãe estranhou ao vê-la chegar tão cedo do trabalho, ao que ela deu uma desculpa, alegando que estava com dor de cabeça e saíra antes do horário. Vou descansar um pouco, mamãe. Quando o papai chegar, me chame, por favor. Certo. Então, vou preparar o jantar mais cedo. Juliana fechou-se em seu quarto, jogou-se na cama e cobriu a cabeça com a colcha. Ali, quietinha, chorou bastante. Quando Helena foi avisar que o jantar estava na mesa, estranhou vê-la com a cabeça coberta com o calor que estava fazendo. Não fez comentários, entendendo que alguma coisa estava acontecendo. Juliana beijou o pai e sentou-se à mesa. O ambiente da sua casa, que sempre fora alegre e descontraído, tornara-se pesado e triste. Helena notou que a filha mal tocara na comida, mas não disse nada. Quando terminaram a refeição, foram para a sala, como de hábito.
Antes que o pai ligasse a televisão, Juliana informou, reunindo as forças. Preciso conversar com vocês dois. Sim, filha, pode falar. Seja o que for, sabe que pode contar comigo.